Boa noite. Meu nome é Zilan Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder. O tema dessa noite é segurança pública, que é um dos temas mais importantes e está na cabeça de todos na população. Todo mundo está se preocupando com sua situação de segurança hoje em dia. Nós vamos falar com o advogado especialista na área, Dino Emerson Nascimento. Dino Emerson, é um prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo ao Jogo do Poder. Boa noite, Zilan. É uma honra para mim estar aqui participando desse programa, que tem uma audiência enorme e é um programa que realmente leva informação com responsabilidade aos seus telespectadores. Muito obrigado pelas suas gentis palavras. Eu agora vou começar a apertar você para que o nosso telespectador discuta um pouco. Vamos falar um pouco da Bahia, porque eu acho que é o mais interessante. Apesar desse programa passar um pouco em outros estados, eu acho que se a gente falar um pouco da Bahia, a gente fala um pouco também dos outros lugares. Situação complexa da segurança pública aqui na Bahia. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Muito. Meu querido Zilan, quando nós falamos em segurança pública, nós temos que ter uma visão ampla. Porque quando a gente ouve a palavra segurança pública, automaticamente a gente associa a violência e, por sua vez, a polícia. Mas segurança pública, meu querido Zilan, é um assunto muito abrangente. Nós não podemos falar em segurança pública apenas falando em polícia. Quando a gente fala em segurança pública, nós temos que, primeiro, analisar o crime na sua essência social, na sua definição sociológica. Porque quando ocorre um crime, um fato típico, penal e antijurídico, surge a necessidade da intervenção do Estado. É o que nós chamamos de persecução penal. Se surgir um crime, o Estado ele vai, através do seu direito de punir, investigar o crime. Essa investigação vai ser direcionada ao Ministério Público, que, em tese, é o dono da ação penal. Quando nós falamos em ação pública incondicionada, por sua vez, vai ser direcionada ao juiz de direito, que vai possibilitar o contraditório e a ampla defesa, e, ao final, depois que esse juiz analisar todas as provas produzidas no processo, ele vai exercer o jus puniendi, o direito do Estado, afirmando se aquele réu ele vai ser condenado ou se vai ser absolvido, se ele vai ser inocentado. Mas, para além, meu querido, nós temos que analisar todo este caminho, toda esta conjuntura. Quando a gente fala em segurança pública, que está lá estabelecido no artigo 144 da nossa Constituição Federal, nossa Carta Magna de 88, nós percebemos lá algumas figuras. Dentre elas, a Polícia Militar, a Polícia Civil e Polícia Federal, que são as polícias que nós chamamos de Polícia Judiciária, e todo o aparato estatal. Mas para isso... Tem também lá a Polícia Rodoviária Federal, que inclusive... A Polícia Rodoviária, perfeito. Foi protagonista de acontecimentos televisivos importantes também. Foi, que teve uma repercussão enorme. E aí, quando a gente traz esse assunto, polícia militar, aí eu vou associar e vou trazer também já a Polícia Rodoviária Federal. Porque se nós pegarmos aí um conceito doutrinário, nós percebemos que são polícias administrativas. E qual seria essa função? Vamos pegar aqui e trazer primeiramente a Polícia Militar. É a preservação da ordem pública através do policiamento ostensivo para que não ocorra crime. Prevenção. Ostensividade por quê? Porque a Polícia Militar ela trabalha fardada, tem as viaturas que são padronizadas, tem um giroflex. E da mesma forma nós pegamos a Polícia Rodoviária Federal, também a Polícia Rodoviária Estadual, que dentro da Polícia Militar nós temos aí a Polícia Rodoviária Estadual, que tem a finalidade de fazer o policiamento preventivo nas rodovias, a Polícia Federal na rodovia federal e a Polícia Estadual na rodovia estadual. Então, é apenas para prevenir a ocorrência de crime. Então, se nós pararmos para observar, as polícias militares consideradas como polícias administrativas, o único e exclusivo trabalho dela é fazer com que não ocorra crime. Por exemplo, fala-se muito em produtividade dos policiais militares. É aquele que prende, é aquele que consegue prender em flagrante armas de fogo, uma quantidade grande de droga. Se nós pararmos para observar, meu querido Zilan, não. Porque a Polícia Militar produz quando naquele perímetro, naquela área de atuação, não ocorre o crime.
Mas aí eu gostaria de falar desses aspectos, porque inclusive tem remuneração em relação a essa produtividade, isso. Mas aí eu queria discutir a situação da Polícia Militar depois. Eu queria falar o seguinte, você entende que a segurança pública não é só a polícia. Perfeito. Ela é, por exemplo, emprego, renda, ela é organização familiar, ela é escola, ela é um pouco igreja, ela é um pouco iluminação pública, ela é um pouco situação de educação. É uma complexidade muito grande. Eu queria escolher um tema dentro disso tudo, discutir com você, é justamente a questão do papel das polícias. Sim. Por quê? Porque, para o telespectador, todos esses aspectos são, obviamente, tratados por diversos departamentos, agências, institutos governamentais que cuidam disso. É uma complexidade muito grande de atores. Sim. Mas a repressão do crime, que é o que o nosso telespectador vê mais, sobretudo a violência dessa atuação, é o que importa para a gente nesse programa, que eu queria abusar um pouco de você. Perfeito. Aí, falando dessa situação aqui na Bahia, você acha, por exemplo, vou lhe fazer algumas perguntas básicas que é para mim. O telespectador se interessa. A polícia baiana está bem equipada? Não. Falta o quê? Você é até redundante quase tudo. É mesmo? Por exemplo. Me explica um pouco. Você é advogado da polícia, dos policiais? Também, vários clientes, algumas associações representativas de policiais, nós advogamos. Então você entende um pouco dessa situação e ouve muitas das reclamações. Quais são as maiores reclamações que você ouve no seu dia a dia? Por exemplo, por parte do policial militar. Se nós observarmos aí, existem várias queixas que nos quartéis, nas CIPMs que nós temos, nas companhias independentes que nós chamamos, não tem um local para o policial militar trocar a farda, não tem um banheiro digno para fazer as suas necessidades fisiológicas. Aí vamos passar para a questão dos equipamentos de proteção individual. Os coletes, a grande maioria, estão vencidos. Estamos observando aí a luta dos policiais militares em combater realmente o crime, que o lado de lá está utilizando fuzil, o colete não protege o policial de tiro de fuzil. Vamos observar as viaturas, existe uma cota diária de combustível para fazer o policiamento em toda a área. Tem companhia que viatura por dia é R$20 que abastece. As viaturas não são blindadas. Então, os policiais, na verdade, eles realmente costumam dizer que são verdadeiros heróis. Agora, na contramão, tem se falado aí muito a questão do tratamento do policial militar com o nosso maior cliente, que é o cidadão. E a culpa é de quem? Aí nós temos que observar a formação de cada policial militar. Quero trabalhar isso no próximo bloco, mas eu queria continuar um pouco. Você acha que esse governo, o atual governo, não agiu corretamente com as polícias do estado da Bahia? Não. Se nós observarmos aí no portal da transparência, sim, o governador do estado ele investiu muito mais em propaganda do que em valorização dos policiais. Tem aí um valor que é o PPP, que é produtividade. E aí nós questionamos, já que quer realmente valorizar o policial militar, por que ao invés de pagar um valor de produtividade, não melhora o salário do policial militar? Então, são situações que nós estamos aí questionando justamente. O governador do estado, ele não investe em material de proteção individual para os policiais militares. Você sabe a situação da Guarda Municipal de Salvador? Acho que é a mesma situação ou está bem melhor equipada? Eu acredito que a Guarda Municipal está melhor equipada no que diz respeito a materiais de proteção individual, mais novos, uma tecnologia melhor. Existe um investimento, não posso comparar em relação de se é maior, é menor, porque o efetivo da guarda é muito menor, então claro, requer um valor menor, mas existe um investimento, não é o ideal ainda, mas eu entendo que ainda é melhor do que o investimento que é feito para a Polícia Militar do Estado. Essa atividade, essa produção, esse valor de produção que se quer pagar para o policial, eu queria discutir no próximo bloco. Vou chamar os comerciais rapidinho para a gente ter mais tempo. Tá valendo. Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais, rapidinho, com o Dino Emerson Nascimento. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando nessa noite sobre segurança pública com Dino Emerson Nascimento, um advogado especialista na área e advogado dos policiais militares do estado da Bahia. Ou pelo menos de algumas associações, não é isso? Não é todo mundo, não?
Quase todo mundo. É quase todo mundo. Quase todo mundo. Pronto, honorários fortes e robustos, assim é que é bom. Dino Emerson, me diga aí, produtividade. Não é um contrassenso pagar produtividade para o policial? Porque, veja, se a função dele é combater o crime e nós não queremos que o crime ocorra, para ter produtividade ele vai ter que mostrar ou pessoas presas ou, de alguma forma, algum tipo de ação. Isso não pode provocar que ele acabe agindo mais do que deveria? Perfeito, perfeito. Quando o governador ele veio com essa proposta de pagar produtividade ao seu policial, nós questionamos a respeito do seguinte: essa produtividade é um incentivo para quê realmente? Como você falou, policial militar pontualidade, não ficar doente. Não. Que tipo de produtividade é essa? Você, em uma operação policial, você aprender um revólver, você aprender uma pistola, você aprender determinada quantidade de droga, isso é produtividade. Você fazer um flagrante delito, prender alguma pessoa em flagrante delito para o Estado, para o governador, isso é produtividade que ele está impondo ao policial militar. Aí cai naquela máxima. Aí o cara que vai querer, eu vou chamar de cara para não dizer que o policial militar, cara qualquer, uma pessoa qualquer, normal, que quer receber a produtividade, não tem nenhum flagrante naquele dia, aquilo é flagrante e vai e faz. Perfeito. E como é que fica? Perfeito. Aí cai naquela... Pode entrar na abusividade da ação da polícia. Na abusividade, na ilegalidade da operação policial. Nós estamos aí percebendo que existem vários processos que os policiais respondem pelo fato de entrarem na residência de outra pessoa sem estar com o mandado na mão, né? Aí, o que é que o governador faz? Ele está incentivando o policial a exceder da sua função. Por isso foi importante, Zilan, a gente falar no primeiro bloco a respeito de qual é a função da polícia militar, de qual é a função da polícia civil, que é polícia judiciária. Então, quando o governador ele estabelece uma produtividade, um valor pecuniário que ele vai pagar em relação à produtividade do policial militar, ele está incentivando ao policial militar, no caso específico, a fazer a função que não é dele. Por exemplo, pense comigo, vamos lá. Se o policial militar é polícia administrativa, é preservação da ordem pública através da polícia ostensiva. Quando recebe um chamamento de que várias pessoas estão cometendo crime de tráfico de droga, você concorda, Zilan, que já ocorreu o crime? Em tese ali, pelo menos, existe um chamado de pessoas que estão cometendo o crime naquela. Quando ocorre o crime, Zilan, a competência deixa de ser da polícia militar e passa a ser da polícia civil. E quando o governador do estado ele induz essa produtividade, ele está obrigando o policial militar a fazer... Você não acha que a gente tem visto, sobretudo da imprensa, uma série de acontecimentos que, em estados que não têm a produtividade? Por exemplo, ataques normalmente a pessoas negras, muitas pessoas negras baleadas, maltratadas, torturadas, muitos relatos pelo Brasil todo. Você não acha que essa produtividade iria acabar fomentando uma ação negativa da polícia? É isso que eu lhe pergunto especificamente. Sim, acredito. Acredito, porque essa produtividade, quando ela sai da função real do policial militar, vai incentivar. E você é a favor, por exemplo, da ação policial, obviamente, dentro da lei, né? Mas você, como advogado, às vezes tem que defender muitos desses policiais que se excederam. Como é que você faz esse tipo de defesa e como é que você acaba encarando isso? Perfeito. A vida nossa de advogado criminalista hoje, graças a Deus que até para um conceito diante da sociedade está melhorando muito. Porque o advogado criminalista, ele vai observar a questão de procedimento, de garantias, de se o direito do meu cliente ele foi respeitado. Engraçado, né? Porque você está falando de direitos e garantias do procedimento do policial. Mas esse mesmo policial que clama por esse direito de procedimento, de garantias de direitos, muitas vezes nega esse direito ao próprio criminoso que está lá na ponta e ele mesmo está atendendo e cuidando dele.
E digo a você, e se realmente acontecer isso, que esse policial, que esse funcionário público, ele responda a um processo que respeite o seu direito. E se ao final o juiz, quando observar a prova, entender que ele é culpado, ele seja responsável na medida da lei. Mas é um contrassenso, né? O policial queria aquilo que ele negou ao outro. Mas nem todo policial... Não, eu imagino, claro. Tem muita gente correta, decente, deixar isso claro. Que são raras exceções. Mas aí cai na questão do excesso da função do trabalho do policial. Eu entendo que temos que repensar, temos que modificar a formação do policial. E quanto àquela ideia de que o policial normalmente reclama que está enxugando gelo, é uma frase que eu já escutei muito policial falar. Ele tem a sensação de todo dia combater a criminalidade, todo dia a criminalidade continua e permanece, e ele tem a sensação de estar enxugando gelo. Por quê? Porque ele prende, a justiça solta. Justiça solta, garantindo direitos, garantias e etc. Ou seja, ele continua negando aquilo que ele quer para ele quando ele comete algum tipo de ilícito. Mas, enfim, como é que a gente resolve essa sensação do policial através da formação dele, para que ele entenda que é assim mesmo ou de que outra forma? Primeiro, através da formação. Independente do crime que a pessoa cometeu, sendo policial ou não, ele tem que ter os seus direitos e garantias individuais respeitados. Depois, nós temos que começar a pensar em uma forma de modificar todo o nosso sistema penal e todo o nosso sistema processual penal. E aí cai naquela questão que eu falei logo no início, a definição social. Porque quando a gente vai combater o crime, vamos dizer assim, quando a gente vai trabalhar a segurança pública, não necessariamente tem que se falar apenas em polícia. Eu acho que muito raramente devíamos falar de polícia, Pronto. Porque o crime já aconteceu. Se a gente vai atuar preventivamente, a gente tem que falar de escola, tem que falar de família, tem que falar de emprego, políticas tem que falar públicas. De política urbana, Perfeito. E etc. Perfeito. Só que ninguém faz um pensamento, pelo menos eu desconheço por aqui, alguém que faça esse pensamento complexo, que é uma atividade extremamente complexa e difícil. Muito. Você sabe de algum estudo, alguma coisa que se faça em relação a isso, ou a gente continua fazendo sempre o mesmo? Infelizmente, fazendo sempre o mesmo. Existem aí algumas instituições, a Ordem dos Advogados está tentando se aproximar ainda mais das instituições militares, para que juntamente com a polícia, seja a polícia militar, seja a polícia civil, estabeleça como formar da melhor maneira o seu policial. Mas teve turma de formação aí que até o curso de Direitos Humanos teve retirado. Eu vou dizer especificamente da Polícia Rodoviária Federal. Aí você tira, claro que sim, que tira o curso de Direitos Humanos e o sujeito acaba colocando matando asfixiado um sujeito dentro da viatura. Perfeito. Não vou entrar nesse mérito. Você é advogado de defesa, tem que lhe provocar. Esse fato em específico, porque, por exemplo, eu não conheço, não tive acesso às investigações, não tenho acesso à prova produzida no processo criminal desse fato. Isso é importante você falar uma coisa assim, porque o telespectador não entende, porque ele vê a imagem claramente na televisão, ele acha que o fato é aquele. Mas o fato é aquele em conformidade com o processo judicial. E se o processo não estiver bem instruído, cheio de provas, acaba acontecendo nada. Perfeito. Até se algum direito e garantia das pessoas envolvidas naquele processo não for respeitado, o processo está sujeito a ser anulado. É a regra do jogo. Agora, como você falou, aí o policial se sente enxugando gelo. Todos os dias eu ouço isso. Aí traz aquela associação com a questão da audiência de custódia. Mas o que nós devemos fazer é fazer uma reforma processual penal. Você acha que deve acabar a audiência de custódia? Não. Porque a audiência de custódia, se a gente parar para analisar, já existia há muitos anos. Porque o que é audiência de custódia? É quando uma pessoa é presa, em flagrante delito, é um exemplo. Essa pessoa ela tem que ser apresentada a um juiz de direito no prazo de 24 horas. Para quê? Para esse juiz de direito observar se as garantias e os direitos do preso foram respeitadas. Por quem? Por parte de quem?
em tese, do policial militar, porque quem efetua a prisão. Para isso. E também para verificar se esse preso ele tem requisitos para responder a um futuro processo em liberdade. Aí cai naquela questão são políticas criminais. A questão que eu acho importante, que o telespectador entende, que o policial também entenda, que a qualidade da decisão judicial depende da qualidade do trabalho do policial. Quanto mais robusta, tecnicamente, for a ação policial, menos dificuldade o juiz vai ter para manter uma prisão, porque a exceção é a prisão, a regra é a liberdade. Mas eu quero lhe provocar mais, eu quero lhe provocar sobre as questões da pele do policial. E uma das questões é a obrigação de fardamento novo, mas isso é para o próximo bloco. Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais, rapidinho com o Dino Emerson Nascimento. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite com o Dino Emerson Nascimento, advogado especialista em segurança pública e advogado das polícias do estado da Bahia. Dino Emerson, no bloco passado a gente ficou de falar das fardas. As fardas eu acho que é uma coisa assim meio esdrúxula, né? Vou lhe falar uma coisa e você me diz se eu estou certo. A Polícia Militar do estado da Bahia tomou a decisão dizendo que vai mudar o fardamento de todo mundo. Ela toma unilateralmente. Lhe dá um prazo para que você, policial militar, seja obrigado a você gastar do seu próprio dinheiro o fardamento que você tem que comprar de uma empresa que o Estado escolheu. Me parece um tanto esdrúxulo isso. O que é que você diz? Concordo. Isso é um absurdo, meu amigo. A primeira pergunta é, precisaria trocar a farda? Não. Até hoje eu não entendo o porquê dessa decisão do comandante-geral da polícia. Porque, vamos lá, quando a gente pega o Estatuto da Polícia, não me lembro agora qual é o artigo, que fala o telespectador não quer saber o artigo. Que fala que todo policial militar, ele deve respeitar os símbolos, o símbolo nacional, o símbolo estadual. A bandeira, você concorda comigo que é um símbolo? A nossa Constituição do Estado da Bahia também fala que todo mundo tem que respeitar o símbolo. Quando o comandante-geral, ele modificou a cor da bandeira do Estado da Bahia no fardamento, eu entendo que ele cometeu uma transgressão disciplinar grave. Ele não poderia fazer isso. É um dos motivos. O cinto de guarnição também é uma aberração. E aí o que acontece? Fez essa modificação, impôs ao seu policial o investimento que vai sair do bolso do policial. Aí depois que algumas associações começaram a reclamar, ele já mudou o tom do discurso, disse que não é mais obrigatório, que vai dar um prazo, que vai ter licitação para comprar e aí por aí vai. E digo a você, a maioria dos policiais estão tentando comprar, mesmo com sacrifício, o fardamento não está encontrando, porque não tem local que venda o fardamento da polícia. A oferta e procura, se tem, fica mais caro. Perfeito. É isso? Está mais caro do que ele pode pagar? Está mais caro do que o policial pode pagar. Aí qual é o discurso do comandante-geral? Mas o policial recebe uma ajuda para comprar fardamento. Não chega a R$1.000 por ano. Imagine aí, só uma capa de colete é quase R$1.000. Só um coturno é quase R$1.000. E como é que vai ser? É de prata esse coturno? Porque um sapato custa no máximo 300. Por cada proteção que tem, existem algumas marcas que realmente... Porque, por exemplo, o policial ele fica em pé por mais de 12 horas. Então, por questão até da saúde do policial, colunas, essas coisas, existe um coturno específico. E o policial tem que investir, já que o Estado não deu esse material, esse fardamento, ele vai ter que investir pensando na saúde dele, né? Sim, mas se ele tem que investir, ele pode comprar da cor vermelha, da cor azul, ele pode comprar o que ele quer, o dinheiro é dele. Não, ele só poderá comprar conforme a determinação do fardamento que o comandante-geral colocou como fardamento a partir de agora, que é o fardamento da Polícia Militar do Foi Estado. Esse novo comandante que... Sim, o novo comandante. E qual é a grande modificação? Ficou o quê? Colorida? Mudou cor? Mudou o quê? A cor da gandola tem um fardamento operacional. A gandola é a camisa, aquela camisa operacional. Né? Os pelotões especiais vão usar como se fosse um preto, vai ser escuro.
né? Numa cidade quente como Salvador. Imagine. Alguns apetrechos que nós vemos aqui, as divisas, né, dos oficiais é preto também, tudo isso, o coturno é preto, o cinto de guarnição, a capa do colete, tudo isso. Agora, se preocupar, meu amigo Zilan, em realmente adquirir colete que tenha validade, que o policial possa ter, né, uma sensação de segurança para exercer a profissão dele, eu acredito que, infelizmente, essa gestão não se preocupou. Mas eu acredito que ver todos os policiais de farda novo vai dar aquela sensação de que estamos fazendo alguma coisa, né? Eu acredito que se não, na condição de gestor, não teve o que nós chamamos de produtividade, aí vai mudar a cor da farda de forma involuntária, a pessoa, ele mudou, fez alguma coisa, entendeu? Câmeras dos policiais. Normalmente os policiais são contra. Vai ter em Salvador? Vai ter no estado da Bahia? A previsão, conforme informação do próprio governador do estado, é que sim. Agora, isso quando só Jesus sabe. Vocês são a favor ou contra a Câmara? Eu, particularmente, sou a favor. Agora, hoje, para você ver, ter ideia, hoje eu perguntei a 10 policiais. Todos os 10 foram contra a utilização da câmera no colete. Razão? A razão é de que os policiais eles vão ficar inibidos de trabalhar, palavra deles, inibidos de trabalhar e vai fazer com que, e tem medo de que os gestores manipulem, né? Aí eu já digo, é uma questão até ignorância mesmo, por não ter ideia como é que vai funcionar essa tecnologia e, através dessa manipulação, cheguem a prejudicá-los em algum procedimento administrativo. Para o policial, que é a grande maioria, vamos dizer que realmente é a grande maioria. Nós temos hoje aqui no estado da Bahia o quê? Quase 200 mil policiais, não é isso? Não, 200 mil funcionários, não é isso? Não, funcionários policial públicos. Nós temos aí na ativa hoje, no máximo, se chegar é 30. 30 mil? É. Para o estado da Bahia inteiro? É 200 mil, acho que são a totalidade de funcionários públicos estaduais. Ou um pouquinho mais do que isso, por aí. Mas só 30 mil? Sim. Produtividade é para isso. 400 e quantos municípios no estado da Bahia? A produtividade foi para isso. Como não tem como copiar um policial e botar um policial em 2 lugares ao mesmo tempo, ele faz o seguinte: eu vou lhe pagar uma produtividade, eu vou lhe pagar uma hora extra para no momento do seu descanso você vir suprir a necessidade de um policial que eu não tenho em determinado lugar, para não contratar. Pronto, mas você é favorável e alguns policiais que você conversou não são contra. Mas a gente sabe que o policial que trabalha redondinho dentro da lei, dentro das conformidades, não teria nenhum problema com câmera. Nem sempre. Todos os policiais, inclusive os policiais, eu fiz questão de conversar com os policiais que nunca responderam a um processo administrativo e nem foram investigados por nenhum crime na Polícia Militar e tem mais de 25 anos de profissão. Então, todos eles foram contra. Então, não necessariamente é uma afirmativa dizer, o policial que trabalha, faz tudo redondinho, é a favor. Não, são contra. Agora, o que cabe é o seguinte: educar, é você explicar como é que funciona. É você dizer ao policial que essa filmagem vai ajudar na prestação do serviço dele. Porque, por exemplo, quantas vezes nós temos processos que o policial traz uma versão e uma suposta vítima traz outra? Se tiver filmado, acaba. Talvez nem tenha a necessidade da instauração de um processo, porque a câmera está lá. Processo, você fala administrativo. Processo administrativo, perfeito. Mas o processo criminal, obviamente, sim. Processo criminal, às vezes, a depender da circunstância, o Ministério Público ele pode, ao analisar aquela filmagem, entender que o policial, por exemplo, agiu sob uma excludente de licitude, uma legítima defesa e não propôs ação penal. Pediu o arquivamento. Pode sim. Então, eu entendo que vai ajudar muito. Eu também acredito e estou do lado do governador nesse sentido. Agora eu queria falar um pouco, nós estamos aqui finalizando o nosso terceiro bloco, nós falamos das fardas, falamos das câmaras, que são preocupações, digamos assim, incidentais, apesar de importantes. Mas a grande busca de vocês é por melhores salários e melhores condições de trabalho, que inclusive nós temos um deputado estadual que foi presidente de uma dessas associações, ou ainda não sei exatamente. E tem uma importância muito grande para a comunidade policial. Mas isso vai ficar para o próximo bloco, viu? Perfeito. Voltamos aqui no Jogo do Poder, conversando com o Dino Emerson Nascimento. Até já.
Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando nessa noite sobre segurança pública com o advogado especialista Dino Emerson Nascimento. No bloco passado, você como é advogado das associações de policiais, uma delas é presidida, né, por um deputado estadual, que também já foi policial, líder de movimentação, o líder de uma greve, que nós vamos falar sobre greve também. Greve de policial é o movimento... Melhor. O movimento grevista, e vamos falar sobre isso. Mas vamos conversar aqui. Quais são as principais metas ou objetivos da associação quanto protetora dos direitos do seu associado para o futuro? O que é que vocês querem? Melhoria de em que exatamente? Ou você vai me dizer, está tudo arrasado, é melhoria em tudo? Em tudo, com sério? certeza. É sério, com certeza. Primeiramente, melhoria de salário. Só vou trazer um exemplo para você, o que é que acontece institucionalmente. Nós tivemos há um tempo atrás 2 policiais que sofreram um acidente de moto em serviço, moto da Polícia Militar, devidamente fardado, acredite se quiser, até hoje. As viúvas não receberam R$1 de pensão. Quanto tempo tem isso? Não sei, você não falou aqui, o telespectador também não Vou sabe. lhe dizer agora, 2 anos. Oxente. Mais ou menos. Aí é bem baiano, aquele oxente. O Estado ele já negou por 3 vezes. Aí vem a função social. Pensão por morte? Sim, porque disse que eles foram, em tese, negligentes de alguma forma, como se dissesse que a culpa do acidente foi dos policiais. Aí eu respondo a sua pergunta. Principalmente, a primeira função de uma associação de policial militar é defender os interesses da sua categoria. Como o sindicato faz. Por isso, associação e sindicato, para mim, nesse aspecto, é a mesma coisa. Agora, existe aí a diferença por uma questão legal, sim, porque pelo fato de ser policial, a Constituição veda a questão de sindicatos policial. Por isso que a associação... Por que não pode fazer greve? Não pode fazer greve, aí é o entendimento constitucional, que é meu pelo também. fato de ser, né, uma atividade essencial. Não, eu não acredito à manutenção da sociedade. Não concordo com esse argumento, não. Apesar de entender que é essencial a manutenção, isso eu não discordo, sim, esse não é sustentador para a questão do policial não poder ter greve. Agente estatal que recebe e porta arma não pode fazer greve. Aí vamos fazer uma outra pergunta. E se fizer um movimento como foi feito, sem arma? Veja bem. Não importa. Mas, de qualquer forma, você é o entrevistado, não eu. Tá vendo? Não, isso é importante. É uma linha muito complicada, é complexo. Mas eu parto do pressuposto. Se você é um agente estatal, se você porta arma por obrigação de trabalho, tá certo? Sim. Você não pode fazer greve. A mesma forma que não pode fazer participação política, não pode emitir opinião política, porque você está portando arma. Quem porta a arma e quem pode usar da violência institucionalmente não pode fazer movimentação. Para mim é um princípio. Sim. É um princípio extremamente rígido. Por isso eu não sou muito favorável a essa movimentação. O que não quer dizer que não seja favorável você pleitear seus direitos, pleitear melhores condições, mas você tem que fazer isso através dos instrumentos constitucionais. E eu acredito que uma das coisas mais nocivas que eles fizeram aqui foram aqueles 2 movimentos, de muitos anos atrás e um de poucos anos atrás, que esse movimento causou muito dano à população e eu acho que até hoje vocês amargam uma avaliação negativa na percepção da imagem da polícia por causa disso. Perfeito, mas eu digo para você, não restou alternativa. Por quê? Porque antes de todo o movimento das associações, em conjunto, foram tentadas diversas vezes tratativas com o governador do estado, tratativas com o secretário de Segurança Pública e tratativas com o comandante-geral. Para você ter noção, Paulo Coutinho, aí, o comandante-geral hoje, na Polícia Militar, ele, até hoje, durante esse tempo todo de comando, nós já mandamos diversos ofícios para que ele receba a associação, para que a associação leve para ele a necessidade da tropa. E até hoje, não. Nem receber? Nem receber. Não, aí tudo bem. Não concordar com vocês é uma coisa, agora nem receber é uma coisa completamente diferente. Já pedimos aí a abertura de diálogo por várias vezes. E isso se deve
por causa de ser uma associação, se deve por causa do pleito ou é por causa da questão da relação da instituição Polícia Militar com o deputado estadual, presidente da associação, que parece que é um pouco meio que difícil. Não é difícil, não. Não? Não. Basta abrir o diálogo. E existe essa questão... É difícil do ponto de vista deles. Perfeito. Existe essa questão por conta de que, se nós observarmos, vou falar o nome aqui, a Aspra hoje. Sim, pode falar aqui, você pode falar tudo. É a única associação que realmente vai de encontro ao governo do Estado. As outras, com todo respeito... é a Associação dos Praças. Dos Praças. É aqui o Prisco, que é deputado estadual, é presidente. Certo. E os oficiais? A associação não vão, sabe por quê? Porque, por exemplo, vamos lá, um oficial hoje, ele tem cargo comissionado. Qualquer insurgência dele vai ser o quê? Exonerado. Quem é que determina essa questão da produtividade? Esses cargos, essas horas extras. Então o Estado faz o quê? Amarra. Por isso que eu falo o seguinte, ao invés de pagar produtividade, melhore o salário. Ou seja, policial. Quem age em conformidade com o que determina o Estado, em qualquer situação, tem suas benesses. Quem não faz, tem a letra dura da lei. Vou dar um exemplo aqui para você. Há mais ou menos 20 dias nós tivemos um episódio, viralizou até nas redes sociais. O comandante-geral estava em um determinado local público, um restaurante no shopping. Chegou um major. Esse major parece que não viu a presença do comandante-geral. Não foi lá se apresentar. O que é se apresentar? Posição de sentido, prestar continência para o comandante-geral, que estava lá, todo sem farda. Você sabe o que aconteceu? Está respondendo a processo administrativo e foi exonerado do cargo. Infelizmente acontece isso. Aí vamos lá. A Aspra... Conte isso para o telespectador de forma mais incisiva. Vou dizer para vocês, imagine aí, você chega em um local, você não vê que o gerente da loja que você trabalha, o seu chefe imediato está lá, você não vai cumprimentá-lo, você no dia seguinte está o quê? Demitido. Foi isso que aconteceu. E o cumprimento no jargão militar é você, na frente de todo mundo, da sua família, da família do coronel que estava lá, das pessoas que estavam jantando no restaurante, é você tomar posição de sentido. Imagine aí que situação. Eu não conheço muito pouco sobre legislação militar, vou ter que assumir aqui em público. Mas me diga, existe alguma coisa no Código de Processo Penal Militar, Código Militar, Código de Conduta, a obrigação e a descrição dessa conduta como tal? Se você enxergou, existe, mas não viu. Quer dizer, mesmo você sem farda, se você vê um oficial superior, você tem que levantar, fazer aquela prestar continência, aquela coisa toda no meio da rua. Imagine que situação. Aí vamos lá. Aí vamos pegar e valorar bem jurídico, a vida, essas coisas. Nós estamos passando por uma situação tão delicada no que diz respeito à violência contra policial, que às vezes o policial está com sua família e não quer nem dizer para ninguém que ele é policial. Imagine se apresentar no meio de um restaurante por comandante-geral da Polícia Militar do Estado. Isso é outra questão, né? Que o policial sai de casa normalmente sem a farda, leva o negócio para poder vestir em outro lugar. Hoje, a farda, as pessoas não colocam mais para enxugar na área livre de casa, tem que colocar escondido, porque a violência está de tal forma que o policial hoje tem medo de dizer que era policial. Há 20, 30 anos atrás era um orgulho, o policial saía de casa fardado. Eu quero... Infelizmente a conversa está passando tão rápida que o programa está chegando ao final. Nós temos pouco mais, ou qualquer coisa, perto de 1 minuto. Eu queria que você desse o último recado ao telespectador. O que é que você acha? O que é que fale... O que é que ele precisa saber em relação à posição do policial, na sua opinião? Porque, infelizmente, estamos chegando ao fim do programa, cara. Eu queria falar o seguinte. Em meio a toda a violência que o Estado da Bahia está passando, não podemos culpar exclusivamente o policial militar. E digo para vocês, em toda profissão existe o bom e o mau profissional. Né? Não podemos tirar fatos isolados como se fosse regra geral dos policiais. E digo para vocês, os policiais militares são nossos heróis. Por quê? Se nós estamos dormindo em nossa residência durante a noite toda, é porque existem vários policiais lá fora que estão policiando a nossa rua.
Então, digo que precisa ser valorizada. A segurança pública precisa ser repensada. Precisa existir investimento não só no policial militar, porque quando acontece isso, o direito penal diz que é a última ratio. Quando o direito penal ele é aplicado, é a última razão. É quando nada da sociedade resolveu aquele problema. Mas o telespectador quer efetivamente que aplique o direito penal, porque é a única coisa que ele vê dar certo, entre aspas. Nem sempre o direito penal é a única solução. Temos que ter políticas públicas, temos que educar. E através daí, médio e longo prazo, nós vamos ter respostas. E quando falamos da polícia militar, tem que realmente, o governador tem que valorizar, o governador ele tem que verificar a questão dos equipamentos de proteção individual, o armamento dos policiais, os coletes que estão vencidos e realmente fazer com que os policiais eles sintam novamente aquele prazer e aquela emoção de exercer a sua profissão, que, como nós falamos aqui, é uma função muito complexa, porque você tá ali tratando com a vida e a liberdade das pessoas. E o policial militar, ele não é um robô. Porque imagine a infração de segundos você decidir se você vai atirar ou não. É uma dificuldade muito grande. Infelizmente, a gente vai ter que marcar um outro encontro aí para continuar batendo papo sobre a Polícia Militar. Parabéns pela entrevista, muito obrigado. Muito obrigado pela sua audiência. Voltaremos na próxima semana com mais um assunto de seu interesse. Meu nome é Zilan Costa e Silva e aqui é o Jogo do Poder. Até lá.